nós dois, a gente é de Jundiaí, então eu não sei se Carneirinho, provavelmente você fez a sua história toda em Jundiaí. Ali tá bom, ali tá bom. Ali tá bom? Ali tá bom. Então Fica beleza. bom daí não precisa ficar segurando. Beleza. A galera que fez em... Fala, Ju, tudo bem? O Matheus, e aí, Matheus? Mateuzinho da base, Aí. né? Então, basicamente, eu e o Thiago, a gente é de Jundiaí, tipo... Sim, mesma cidade. Uma diferença de uns 20 anos de trampo na área. Mas, basicamente, eu comecei a trabalhar em Jundiaí em... que ano que você nasceu, né? Nasci em 90. Então, comecei a trabalhar em Jundiaí na área de educação física em 95, 6, 7, 97, 98. E o bacana é que eu vi o moleque crescer e vi o moleque expandir dentro da área e vendo tudo que estava fazendo de bacana e como a gente pode estar se ajudando. Chega uma hora que os caminhos se cruzam, né, cara? Exatamente. E é engraçado essa história porque o pai do Thiago foi o cara que patrocinou o meu primeiro curso no Brasil. E ele me ajudou a fazer a parte de divulgação, a parte de fazer os folders e tal, que ele já tinha uma loja de suplementos lá isso foi em 2004, quando eu comecei a levar as coisas que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, que eu já estou aqui há 17 anos, então eu sempre gostei de ficar estudando, e isso, a coisa agora, quando apareceu a oportunidade que eu vi que você estava nos Estados Unidos, né, eu peguei você na internet e vi que você estava nos Estados Unidos, eu falei, pô, mas por que você está aí? E sabendo que tinha um estágio aqui na Drive, que é uma coisa legal, eu falei, vem pra cá, vem fazer o estágio aqui, e o cara tá aqui, tá sendo um puta legal pra caramba de cruzar as informações, cruzar as escolas de treinamento, pegar o ensinamento que ele teve e acrescentar com a galera aqui, pegar o que a gente aprende aqui e acrescentar o que ele tava fazendo. E o que foi mais legal é que fez com que eu tivesse mais dúvidas e fez com que ele tivesse mais dúvidas. E a gente tá aprendendo com os caras que a gente tem contato aqui, que isso que é a parte legal da gente tá se colocando na posição de aprendiz, né, cara? Mais aprendiz, Porque, pô, tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Essa conversa a gente já teve várias vezes, que tem tanta coisa que a gente sabe, mas é muito mais legal a gente estar aprendendo e percebendo o que a gente não sabe ainda, né, cara? Exatamente. Não, é a sensação que eu tenho diária. Na verdade, quando eu estava em Jundiaí ainda, eu tentava fazer o maior número de cursos possíveis, estava tentando ali sempre me colocar em situação de desconforto para buscar aprender mais. Mas, cara, a hora que eu cheguei, assim, mesmo tendo muita coisa que eu já conhecia, que eu já tinha visto, é engraçado que as perspectivas são outras. E aí o que acontece? Praticamente hoje eu virei aluno de novo. Porque eu continuo fazendo as coisas que eu o trabalho que eu já estava desenvolvendo, mas assim, eu tô tendo contato com coisas que assim, a gente via de lá, né? Porque já tava na mídia, mas pô, quando você tá no meio do negócio acontecendo, é outra história. E aí que tá o ponto. O que a gente tem que fazer para conseguir transmitir essa informação de uma forma mais fácil? Então, aí partindo disso, eu e o Thiago tava um dia fazendo a gente tava indo para uma reunião daqui da Drive, a gente tava indo pra reunião, a gente começou a fazer um live na rua e tal, e pô, começou um bate-papo, em coisa de 10 minutos a gente falou, e aí a galera começou a mandar pergunta e curiosidade do que tava rolando aqui. Então assim, essa semana eu recebi algumas perguntas, e eu queria trazer isso da minha perspectiva como novo aprendiz aqui da Drive e do Thiago já como veterano. Então a gente tem duas gerações, né, como ele falou, de 20 anos aí de diferença e trabalhando no mesmo lugar, entendeu? Dividindo da mesma coisa. Então assim, pô, fiz vários cursos de Kettlebell no Brasil, fiz as certificações, inclusive a gente conversa muito com o Marcelo, né? Aprendi muito com o Marcelo, e aí cheguei aqui, voltei a treinar Kettlebell com o Thiago. Pô, todo dia uma coisa nova, todo dia uma coisa diferente. E aí essa semana o pessoal começou a mandar pergunta e tal, rolou um desafio, lancei um desafio na mídia, e a galera começou a fazer o desafio e o negócio foi tomando uma proporção que a gente está aqui no live hoje. Dessas perguntas que foram feitas, eu acho que assim,
o que eu mais recebi foi referente a saber como treinar e a dificuldade de saber como periodizar. Porque periodização é um assunto muito polêmico, sempre foi um assunto muito polêmico. E aí, dentro disso, a gente pensamos o seguinte: se a gente for falar de periodização de forma técnica, a gente vai ter que sentar aqui e ficar discutindo. Agora, se a gente for falar de vivência, experiência e de como otimizar o nosso treino, o nosso trabalho, o que a gente está fazendo com essa experiência, eu acho que a gente tem muito para trocar, porque todo mundo tem uma experiência diferente. O que você acha referente? Não, e eu acho que quando a gente fala de periodização, eu acho que a conversa que eu acho que é a mais engraçada, que é o que você está passando, eu acho, agora, porque como ele já ele está fazendo estágio aqui, mas ele já veio como um treinador formado, então ele já tem o conhecimento, ele já sabe o que fazer, e o que ele está tendo que fazer aqui, basicamente, porque a clientela que ele está lidando agora é uma clientela diferente, talvez, do que ele estava lidando antes, ele está tendo, de uma certa forma, desaprender umas coisas para poder aprender melhor, certo? Exatamente. Então está sendo interessante porque ele veio aqui e falou assim: meu, puta, vou mostrar para todo mundo o que eu sei fazer, o que eu posso fazer e como eu posso fazer eles serem, tipo, atletas melhores, né? São clientes, mas eu vou treinar mais eles. E a gente fala assim: então, o que você vai ter que aprender agora é o que você não pode fazer, ou o que você não deve fazer para você ter o melhor resultado. Com certeza. Né? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente... E tipo, quando a gente fala em fazer live, em fazer... Para quem acompanha um pouco a minha história, quem já ouviu falar do Arte da Força, entender que eu comecei o Arte da Força lá atrás, em 2008, junto com o Skin, que é de Jundiaí também, e hoje a gente nem está mais envolvido no Arte da Força, mas a gente já faz live, a gente já faz grupo de discussão, a gente já faz isso desde lá no Orkut, foi quando a gente começou a fazer essas discussões, e toda vez que o papo caía em periodização, a gente sempre estava falando assim: meu, eu quero fazer uma periodização porque é o que está falando que no livro é o jeito mais correto de treinar, é o jeito que a gente aprendeu na ciência do treinamento esportivo, com os melhores autores e os caras que realmente treinam de verdade. Mas aí a gente não parou para perguntar: bom, mas então você é um treinador de atleta, é isso? Que para fazer periodização? E daí falou assim: não, eu sou personal trainer. Bom, e para fazer periodização dentro da ideia de personal trainer, quanto que isso realmente vai ser válido em detrimento aos outros pontos que são importantes dentro do relacionamento e no sucesso que você vai ter como personal com clientes? E daí a gente começou, tipo, quebrar a periodização e ver que a periodização vai ter uma importância muito menor para um cliente de personal trainer do que aquilo que a gente aprendeu que a ciência tem que fazer, né? Então, tipo, o que a gente está tentando, por exemplo, as discussões aqui a clientela que a gente trabalha é uma clientela de meia idade, então uma média entre 30 e 50, 60 anos. Isso aqui é um espaço que originalmente era um espaço de golfe, fitness, então tinha a parte de academia, mas o esporte principal que a gente trabalhava aqui era golfe, então a galera mais velha com grana, que joga um golfe tipo direto. Bom, como que a gente vai periodizar o treino do cara? Daí você começa a descobrir que o cara vem 2 vezes por semana. E aí dessas 2, ele falta uma. Porque tipo... você programa 2, mas ele vem 1. Então a briga é muito mais a parte emocional de você fazer com que o cara entenda a importância dele fazer o ABC do aquecimento antes de jogar o golfe. A importância é muito maior de você conseguir lidar com a mente de um cara que não está treinando para ter resultados inacreditáveis, mas você tem que fazer o cara voltar. Como que você faz o cara voltar se ele só dá 2 dias da semana para você e ele quer jogar mais golfe, e se o golfe dele não ficar melhor, ele vai mandar você embora? Exatamente. É realmente a periodização que vai fazer a diferença? Ou é várias outras partes que vão fazer com que o cara realmente tenha mais resultado no campo? Tá? Então, como que você trabalha a psicologia do cara? Como que você faz com que ele vai treinar pouco, mas se toda vez que ele treina, ele faz a coisa certa? Como que ele consegue aprender a tirar o pé do breque? Pra, tipo, o que eu quero dizer com isso? É aprender a liberar o corpo dele nas limitações, na mobilidade, na estabilidade. Acho que isso já virou meio que padrão, todo mundo falar disso.
diferentemente de 10 anos atrás, quando a gente começava a falar de mobilidade e estabilidade, e todo mundo ficava questionando do que era isso. E só se ouve falar nisso. Daí todo mundo fala mobilidade e estabilidade. E tá sendo legal porque a gente está lidando com uma coisa, tipo, a mobilidade e estabilidade já passou a ser o habitual, é o que todo mundo fala. Agora a gente está começando a falar em outra coisa, né? Acho que uma das coisas que aconteceu com você no primeiro dia do negócio do peso da respiração. Na verdade, assim, o Thiago chegou num ponto muito bom e você tá conseguindo chegar às perguntas? Já que eu pergunto aqui, a Ju tá perguntando uma coisa. Fala o que você ia falar do Chris que ele fez você fazer no primeiro dia. Então, gente, só antes de responder a primeira pergunta. O primeiro dia que eu cheguei aqui, como eu tava vindo de uma periodização muito regrada de levantamento olímpico, tá? Então eu vim fazendo blocos de levantamento olímpico por um tempo e eu sou um cara que ganha a densidade muscular muito fácil, eu sou um cara que vindo do jiu-jitsu, tenho muita dificuldade de me mexer, de me movimentar, muito duro. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a buscar exercício de mobilidade. E aí comecei a fazer diferentes exercícios de mobilidade. E chegou um determinado momento que parece que o negócio enroscou, não ia. E aí beleza. E aí eu cheguei aqui, meu primeiro dia aqui na Drive e tal, eu tinha uma reunião com o Chris, que é o meu supervisor. E aí a gente foi falar sobre diafragma e a forma de reposicionar a pelve para se movimentar. E aí na minha cabeça... Jogar peso pra cima. Eu falei, o quê? Porque o Chris, ele é um cara que, assim, ele tem um QI muito acima do normal. Então tá sendo muito difícil pra mim. O cara me manda uns materiais pra ler que eu não consigo nem... Primeiro que é inglês, e segundo que é um nível de complexidade que eu tenho que perguntar todo dia. E aí ele pegou e falou assim pra mim, não, Thiago, eu sei que você é forte. Eu sei que você faz... snatch com tanto, clean com tanto, eu sei que você é forte. Agora, faz isso aqui pra mim. Ele foi, posicionou a minha pelve, fiz eles chamam de exhale, né? Eu fiz uma expiração bem profunda, né? De uma forma que ele foi, né? Posicionando o meu corpo e redirecionando o ar. E aí aquela ideia que eu tinha de que eu tinha que ficar sempre com o tronco bem estendido e agachar numa postura com a torácica aberta, peito aberto, ele reposicionou de uma outra forma. O que ele fez? Ele trouxe a minha coluna para o formato para a estrutura neutra. Então, que na verdade, quando você sempre estendido, parece que é arredondado. Que é arredondado, é a sensação que eu tenho. Então era cifose, né? Lordose, né? Então ele encaixou, ele falou assim, beleza, agora eu quero que você faça essa expiração e vá para o movimento. A gente estava fazendo um air squat, né? Que é o trabalho de agachamento sem peso. Quando eu fiz o agachamento, eu bati a profundidade, além do que eu tinha, sem perder o controle da pelve. Aí eu olhei pra ele e tipo assim, eu não aqueci. Coisa que você manja, né? Coisa que eu conheço. E você faz pra caramba. E eu faço muito. Porque eu faço... a gente sempre faz esse trabalho prévio antes de começar o trabalho do padrão de movimento. E aí, assim, eu não aqueci nada. A gente tava discutindo e ele tava pontuando tudo na lousa porque eles têm um formato de como a gente trabalha aqui. Então a gente tem que seguir regras de progressão no treino. Ele não dá os exercícios, mas tem uma progressão a ser seguida. E aí... E basicamente é uma aula, né? Basicamente é uma aula. Você e ele põe na frente do quadro negro e tá na aula sozinho. Aí ele começou a plantar algumas sementes em relação à respiração que começou a me incomodar. Porque não fazia sentido pra mim que era aquilo que estava bloqueando meu movimento. Por quê? Porque eu já tava com profundidade no agachamento. Você já é bom, né, naquilo. Então eu já sabia fazer aquilo. Eu falei, por que eu tenho que mudar isso? E aí eu fui ler os artigos que ele me mandou referente a diafragma e respiração diafragmática. E aí a primeira coisa que a gente para pra pensar, que eu parei pra pensar e eu vou jogar pra vocês, o Thiagão aqui sabe, já domina esse assunto mais do que eu. Qual é o primeiro movimento controlado pelo sistema nervoso autônomo que a gente não precisa aprender a fazer e a gente faz? E o da respiração, você tá falando? Respiração. Então isso é um movimento, correto? Então o diafragma ele contrai, né? E aí você tem a captação do oxigênio, né? Só que assim, em volta disso tudo, tem um emaranhado de órgãos, tem a posição da pelve e tudo se movimenta em conjunto com a respiração.
Dentro da explicação que ele me deu, a partir do momento que você perde o movimento por conta de posturas inadequadas e começa a criar tensão nessa musculatura, você perde capacidade de direcionar o oxigênio para essa região. Se você perde a capacidade de direcionar o oxigênio para essa região, você perde a capacidade de se movimentar. Então, quando ele fez um teste comigo de respiração e eu estava numa posição de agache e o objetivo era uma respiração profunda com a maior amplitude possível, eu não conseguia levar oxigênio para a região do meio das minhas costas. Tava tudo bloqueado. Que é a região travada. Que é a minha região travada. E o que acontece? Você perde o padrão e automaticamente você tem que compensar. E acontece uma compensação. Ou seja, partindo desse princípio, a gente tem que entender que por mais que a gente faça todo o trabalho de mobilidade, se não houver um controle e um prévio treinamento da respiração, que é o principal fator, a gente não vai conseguir desenvolver a partir de um ponto. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu acho que tem um lance da respiração aqui. Quando normalmente se fala em respiração, a gente vai estar pensando em yoga, meditação e o lance de respirar profundamente. Mas aqui a gente está falando muito mais de uma coisa de a importância da respiração em função da galera que quer levantar peso pesado e de aprender que quando a gente fala em respiração, a gente está falando também de o que acontece na sua pelve e na sua caixa torácica, que isso vai influenciar quanto mais peso você joga para cima, como que é a posição dos braços quando você está levantando peso ou quando você está agachando, que a relação da respiração tem muito a ver com a parte biomecânica de permitir com que seu corpo destrave ou trave melhor. Então você vai usar a respiração para mandar informação para alguns músculos para que eles atuem de uma maneira X, para que coloque o corpo em uma posição Y, para que você estimule mais seu sistema nervoso central simpático ou parasimpático, dependendo do que você está buscando. Então, você vai querer estar muito mais simpático quando você vai levantar um monte de peso, mas se a pelve estiver travando a respiração, não necessariamente você vai permitir que isso aconteça. Então, uma das coisas que aconteceu e que está acontecendo, não sei se você já conseguiu pegar isso em função dos caras que trabalham aqui, é que a primeira coisa que a maioria de nós a gente faz no aquecimento não é nem soltura miofascial mais, é a parte depois do cara para respirar. Então você tem que entender quais são as limitações do corpo do cara baseado na postura do cara. Que ele está tendo uma dificuldade de mandar ar na posição diferente do cara, dentro do diafragma do cara, e aonde você teria que estar mandando esse ar. Posturas diferentes faz com que você tenha que usar exercícios diferentes para restringir essa entrada de ar em partes do corpo não é fácil para o cara colocar, para mandar ar em partes que seriam as únicas partes que você permite que o cara respire. E nisso você cria muito mais mobilidade de dentro para fora, que é uma coisa interessante. Ele usa o termo de estabilidade proximal. Sim, mas ele usa a ideia de alongar de dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. Alongar de dentro para fora. Ju, tudo bem? A Juliette, ela era uma das meninas que a gente deu o título da EDF Pro, então ela, já passou no teste de Snatch, ela veio morar um mês aqui em Nova York para falar inglês. Legal. Então ela passava o dia aqui na Drive, ela tá perguntando Muito aqui. Prazer, Ju. Vocês acham que a informação chega mais defasada aqui por conta da limitação de língua ou meio de comodismo? Eu vejo que é sempre um grupo pequeno que não tem medo de investir em cursos bons. Tem sempre a mesma galera. Tipo, quando você começa a fazer curso no Brasil, ou eu que acompanho a galera que está fazendo o curso, você vai ver que sempre é a mesma galera. É a mesma meia dúzia que faz os cursos e tal. Eu acho que a partir do momento que as empresas americanas começaram a entrar no Brasil, que eles perceberam que é um mercado que a galera paga dinheiro alto por curso, eles começaram a traduzir o material ou levar os tradutores para fazer os cursos. Eu acho que quando eu levava os cursos daqui pelo Artes da Força para dar o curso, era uma coisa mais acessível porque eu já fazia em português, então eu facilitava o caminho da galera. Mas eu acho que sempre vai ter em qualquer área, vai ter uma galera que corre atrás e uma galera que não. Então, o negócio do inglês, Ju, você que passou pelo processo de aprender o inglês melhor, o caminho está mais aberto para você. Então, você tem mais chance de buscar um universo muito maior de informação. E a galera da educação física normalmente chega com inglês muito ruim. Então, acho que hoje em dia
a gente não teria que falar ou tentar insistir para o professor que ele precisa aprender inglês, essa discussão não precisaria existir mais, mas pelo jeito parece que a galera ainda não deu a importância necessária para aprender inglês. Isso eu tô vendo que tem uma amiga nossa que, ela mudou para Portugal para trabalhar, falando assim, vou mudar para Portugal porque lá fala português, né? Então não vou ter problema. Primeira coisa que ela fez lá, vou ter que aprender inglês, porque o que está acontecendo em Portugal é que estão vindo estrangeiros da Inglaterra, da Alemanha, da França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, mudando para Portugal, e é um puta mercado bom para trabalhar. Ela falou, mudei para Portugal para aprender inglês em Portugal. Então ela teve que aprender. E eu vejo uma situação que é muito complicada, que às vezes, pelo menos de onde eu vim, existiam alguns profissionais que eles já estavam, teoricamente, dentro da concepção deles, eles já estavam capacitados o suficiente para desenvolver o trabalho que eles desenvolviam. Então, independente se as coisas estavam evoluindo ou não, para o que ele queria fazer, ele achava que aquilo era o suficiente e, de repente, talvez não interessasse mudar o trabalho. Ou até o porquê. Eu acho que assim, uma coisa que é muito complicada. Para você se aventurar numa coisa nova, você vai ter que estudar. Para você se aventurar numa coisa nova, você vai ter que voltar a ser aluno, que é o que acaba acontecendo acabou acontecendo quando eu cheguei aqui. E esse é o processo da evolução. Não tem como estar sempre no topo, sempre vai estar chegando uma coisa nova com outra pessoa fazendo. E ainda eu fiquei eu fiquei impressionado com o que a Drive me ofereceu como estágio. Então, tipo assim, eu vim de um lugar, trabalhava em excelentes lugares lá em academias muito boas da cidade e tal. Fazia os cursos. Quando eu pisei aqui na Drive, cara, meu nome já estava em 2 cursos. Num período de 1 mês e meio, já rolaram 2 certificações. Uma foi Bulgarian Bag, né? Do Supples. A outra foi a certificação do Michael Boyle, que foi o CFSC, né? CFSC é o level 1. Que é a mesma que está indo pro Brasil, que tem no Brasil e tal. Que inclusive... É o mesmo cara, né? É, uma certificação muito boa. E agora amanhã já tem mais uma, no outro final de semana vai estar rolando outra. Então assim, é uma atrás da outra e assim, é uma necessidade. Porque quando eu cheguei aqui eu fiquei abismado que a galera, os alunos estavam treinando sozinhos. Pô, galera fazendo kettlebell clean, kettlebell snatch, quer ir pra cá, quer ir pra lá, fazendo a ativação ali sozinho, trabalho de respiração. Então já é uma cultura implantada. E não tem o lance não tem professor de sala. Não tem. A galera, tipo... Você chegou com a cultura de professor de sala, que eu acho que é uma puta vantagem pra ele, porque ele chegou com a cultura de falar assim, não, eu tenho que pegar meu aluno, eu tenho que cuidar do aluno, eu tenho que, ter certeza que todo mundo que tá treinando... Só que essa cultura não existe. O que eu acho que ele tá fazendo bem é que ele se colocou nessa posição de fazer isso. Tem que ser feito. Tem que ser feito. E foi um lance de usar uma vantagem que a gente brasileiro tem no exterior. E eu falei muito pra ele isso. Eu falei assim, os americanos, olha como eles trabalham. Eles são mais reservados, eles fazem o que tem que fazer e vazam. Pô, o moleque vai, dá a mão pra todo mundo, fala, e aí, se precisar de alguma coisa, me fala. Sabendo que ele não está vendendo personal, porque dentro do estágio ele não pode tentar captar personal para ele fazer como cliente dele. Então a galera fala assim, o que esse moleque tá me ajudando? Tipo, o que ele quer? Daí ele percebe, ele só quer me ajudar? Nossa, não acredito, cara, gente boa, tal, dá o respeito. Em um mês aqui todo mundo já sabe quem ele é. O Dom, que é o cara que eu trabalho junto faz 12 anos, já adotou o moleque, vai morar junto com ele lá, colocar no... Mas todo o treino tá fazendo junto com ele, porque também é um cara do ferro que gosta de levantar peso pesado. Então, ele já entendeu qual que é a logística que tem que fazer para fazer a coisa acontecer aqui, como que o mercado funciona e como, de uma certa maneira, aqui é mais difícil, mas é mais fácil, né? Na minha concepção é mais fácil, porque é o seguinte... o formato que a Drive funciona facilita em todos os pontos a vida do profissional. Porque acontece o seguinte, eu vim com a cultura tenho que fazer a captação do aluno, tenho que vender o meu trabalho, tenho que cobrar, tenho que marcar as aulas, tenho que montar os treinos e tenho que dar aula. Então, eu tenho 6
divisões das quais eu tenho que cuidar das 6. Quando eu cheguei aqui, comecei, Thiago, como que eu faço, cara? Como que eu vou captar aluno e tal? Aí ele começou a dar risada, foi até engraçado. Ele falou, não, cara, você não vai fazer nada. Você vai entrar e vai dar aula. E aí, depois eu fui perceber que o formato, ele já acontece de uma forma que ele vai facilitar tudo para você conseguir chegar da aula com a cabeça na aula. Então você tem foco no que você está fazendo, porque é um sistema fácil de que você, o único trabalho é você pôr o aluno no schedule, no teu horário, porque o aluno vai perguntar se tem horário ou não, ou às vezes até o pessoal da recepção faz. Você vai, encontra o cara na frente, o aluno na frente, da parte da frente do estúdio e começa a dar aula. Terminou a aula, próximo aluno e assim vai. Então você só se preocupa. E assim, não é você que faz a captação, porque os alunos, eles são da Drive. Eles vêm aqui para treinar na Drive. Então, independente de que professor está disponível na sala, o que coach está disponível, não tem... Assim, é claro que com o tempo eu vejo que você já tem mais afinidade com alguns alunos, porque é muito tempo dando aula. Então o cara vai dar uma preferência para treinar com você. Não, e depois de um tempo você vai ver, tipo assim, os caras marcam comigo direto. Exatamente. E daí é que ele ainda, ele tem um bloco de horas que ele trabalha, então ele tem que estar à disposição para se a pessoa chega treinando com ele. Mas mesmo assim, já vi... Mas você marca os seus caras. Eu posso marcar, mas eu já vi o Zac treinando, o Zac, o ator lá, já vi ele treinando com você, já vi ele treinando com o Dom. Então, tipo assim, não tem aquele lance assim, não, esse negócio sai fora, tal, não sei o quê. Por quê? Não tem essa insegurança de achar que um é... Mas tem os alunos certos que são de cada personal. A questão é que o grupo é tão pequeno, a gente só tem tipo 7 treinadores. A gente entende que não tem esse lance assim, não, o cara é meu, então ninguém pode... Sim, exatamente, esse é o ponto. Tipo, esse é o ponto. A gente troca o cliente, porque se eu precisar que alguém treine porque não cabe na minha schedule, no meu horário, eu quero que o cara treine para ele poder ter a chance de quando ele precisar, eu vou cobrir o cara também. Então não tem, é uma coisa bacana que funciona interessante, mesmo que quando vocês estão no Brasil, você está montando o seu estúdio, aqui funciona muito num esquema de estúdio pequeno. E que funciona muito legal se você vai abrir o seu próprio espaço no Brasil, de ter esse tipo de relação, onde que é uma diferença do Brasil. No Brasil a gente tem como professor de educação física quase que uma função de babá de cliente, tá? Tem que fazer várias partes, você passa a mão na cabeça, tal. Aqui não é tanto assim, então você ensina as coisas pro cara e fala assim, faz antes aí. Tipo, faz soltura antes, faz a parte do aquecimento de respiração antes, tal. Ele já sabe o que vai fazendo e você vai criando um hábito que não importa com quem ele estiver treinando, meio que tem uma estrutura pronta que você sabe que independente do treinador, aquilo vai ser feito de uma forma ou de outra. Então o cara aprende essas coisas e ele passa a treinar mais, porque ele consegue treinar sozinho também. Sim. Eu lembro que quando eu treinava no Brasil era uma coisa assim, nossa, se eu não tô com o meu personal, imagina, porque provavelmente eu vou quebrar o braço se eu fizer uma rosca direto. Não é isso. E você vê os caras fazendo snatch, vê os caras fazendo um exercício de complexidade, que é outro ponto. Que assim, a gente entrou com... Toda sexta-feira a gente tem as discussões. Tem reunião técnica. Tem a reunião técnica. E é outro ponto que a gente tá falando assim, beleza, o snatch é um exercício de alta complexidade. Argola, muscle up na argola é um exercício de altíssima complexidade. Mas e aí? Eu tô treinando atleta, eu tô treinando uma pessoa que só tá buscando uma melhor qualidade física. Então aí, dentro disso, a primeira coisa que eu acho que assim, é o mais importante é a identificação do teu aluno. E entender, hoje mesmo de manhã eu estava num bate-papo com um aluno que treina, uma pessoa que treinava comigo no Brasil, e ele até falou, pô cara, eu não sei se eu tô indo no caminho certo, porque eu não sei se são esses os goals e tal. Mas assim, identificar o que o aluno procura e para desenvolver isso, qual é o caminho que eu vou percorrer? Então significa que assim, porque o exercício ele tem alta complexidade, eu não vou poder usar ele com ninguém. Ou significa que eu vou ter que manter então meu aluno ele só vai desenvolver uma capacidade. Então assim, qual é o formato? Essa é a grande discussão aqui. Qual é o formato que a gente pode usar para transformar cada desafio, por menor que ele seja, em um desafio bom para o teu aluno e capaz de ser concluído. Com uma chance de sucesso. Sempre com chance de sucesso. Isso é uma coisa que o Santiago fala muito isso. Ele fala assim,
se você quer captar, não captar, mas manter, porque captar é uma arte, mas manter é uma outra arte. Se são duas coisas, você tem que aprender a fazer as duas coisas. E o Santi fala muito isso, ele fala assim, olha, você manter o cara, cria sempre uma sensação de sucesso, ou uma situação de sucesso. E quanto maior a complexidade do exercício, a chance de sucesso do cara, a princípio, é menor. Tá? Então, tipo, tem nego que vem que quer o mais difícil, quer fazer um muscle up, quer fazer um snatch com a barra, quer fazer tudo isso aí. Beleza, esse cara quer aquilo. Mas primeiro, qual que é o percentual desse cara que vai vir pra você? Sim. Normalmente esse cara vai ser um cara atlético, novo, atlético não, um cara com... atlético? Uma condição atlética. Uma condição atlética boa, um cara novo, consequentemente sem grana. Ele é um tipo de cliente bom pra você ou um tipo de cara bom pra você treinar junto? Né? Que também, eu acho que isso muito que a CrossFit fez isso dentro da área de educação física, que fez com que vários professores de educação física encontraram no CrossFit o esporte que faltava na vida deles. E foi fazer, tesão, porra, treinar todo mundo junto, jogar barra pra cima e tal, é coisa delícia. Mas, pensando em clientela e pensando quem que vai pagar mais grana pra você poder, pôr os seus filhos numa escola melhor, ou ter uma viagem de final de ano, ou comprar um carro novo, você quer ter o cara que não deixa de vir e consegue pagar o valor que você tem, que espero que, consequentemente, conforme a sua carreira vai aumentando, esse valor seja cada vez mais alto. Então, você vai trabalhar com o nego que tem mais grana. Só que para isso você tem que diminuir o risco e diminuir o tipo de chances do cara se machucar e treinar menos com você. Tá? Então, as coisas são divertidas pra gente, professor de educação física, atletas, a galera que treina pesado e gosta do HIIT, gosta do CrossFit, gosta de tudo isso, não necessariamente são as opções que a gente usaria se a gente quer manter clientes de uma idade mais alta, numa faixa etária mais alta, uma faixa de grana maior. Você não necessariamente vai usar as mesmas coisas que a gente usa com a gente. Tá? Então entender as necessidades do cara é muito mais importante do que saber o que a gente acha que é a coisa perfeita para aquele cara treinar. E eu acho que essa foi a briga da primeira semana, né? Tá que você chegou já sabendo tudo aquilo que você queria pôr nos alunos. Tava pronto. Você esqueceu de perguntar para eles se era isso que eles precisavam. Mas assim, e dentro disso, não significa que eu deixei de... Porque a característica da minha aula sempre foi uma aula desafiadora, isso era muito meu, eu cresci no esporte, eu fui atleta de luta a vida inteira. Então assim, é uma característica minha. Também não vou, foi o que eu falei pro Thiago, eu também não vou mudar a minha essência por completo, mas eu tenho que fazer de uma forma que seja segura e saudável. Então, às vezes os desafios são os mais simples possíveis, mas com um fundo de dificuldade que vai trazer o aluno para aquele pensamento de que, nossa, estou me superando, nossa, estou melhorando. Então, o exemplo do desafio da semana. Eram 5 rounds de kettlebell, deadlift, switch case com kettlebell carries. Então, o goal era não colocar o kettlebell no chão. Então, o desafio era brigar para não derrubar, para não perder o kettlebell. Então, era um trabalho de pegada, trabalho de grip. Não deixa de ser um desafio. Mas então, com um nível de risco menor. Então, assim... Mas eu acho que não é o lance da diferença de... isso a gente usava muito no curso, eu fazia essa analogia. Tem uma diferença entre coisas complexas e coisas difíceis. Tem. Certo? Tem. Você pode ter uma coisa difícil porque é pesado, mas com a complexidade baixa. O Goblet Squat é um exemplo. Por exemplo, você põe peso. Põe peso. Só, pega uma carga. Põe peso. Mas a complexidade é muito baixa. Diferente de um kettlebell snatch. Exato. Opa, o louco subiu. Tá vendo? É muita tecnologia nesse país subiu aqui. A mesa aqui. Você tá doido. Então, achar esse balanço é o que realmente faz a diferença quando você está trabalhando com uma clientela que não é a clientela que é parecida com você. Sim. E isso que está sendo, eu acho que, pensando na sua história e pensando o que você vai mais tirar desse estágio para lá depois, é saber usar com uma clientela que não é uma clientela que procurou você por você ter sido atleta e ter essa capacidade esportiva que você tem, mas é uma clientela que você teve que aprender a treinar, que não necessariamente seria o cliente que você escolheu. Ou até o fato dele vir te procurar porque você é representante de uma marca X. Porque você não é uma marca, você é você. Então, a partir do momento que você vende o seu trabalho, você pode fazer todas as certificações que você quiser, mas o foco é o seu trabalho. Então, assim... E mais um passo a mais em cima disso.
o foco é o que o cara precisa. Não o que eu quero. Não tem nada a ver com a gente. Então, eu acho que a melhor venda pra gente como um personal fudido que você faz, tem que fazer sai fora de você tentar ser o foco, porque o foco de uma relação entre personal e cliente tem que ser o cliente. Sempre. E a gente tem essa coisa de não que a gente tem, mas a nossa área, o personal fodão, é o cara. Isso não vale quase nada. O que vale é o cliente tá voltando. O cliente continua pagando você para estar fazendo aquilo com ele. Ele tá ficando sem problema, tá ficando sem machucar. E daí, se o cara é consistente, criou o hábito, tá voltando, você não conseguir fazer o cara perder peso, melhorar o corpo, é porque a coisa tá feia mesmo. Que tem gente que faz isso, que tem gente que ele tá procurando uma babá, que também é um mercado que existe. Que quando eu tinha a sua idade, foi um dos erros que eu cometi, não erros, mas uma das coisas que eu tive que ser ensinada pra mim por um cara bem mais velho que eu, que era um cara que até foi na direção de yoga e tal, mas foi o primeiro cara que me expôs para esse lance de treinamento funcional, lá em 2002. E esse cara fazia muita coisa de instabilidade, uma perna só. Eu falei, por que você faz coisa numa perna só? E ele foi me explicando isso. Esse cara, um dia pra mim, eu ficava puto da vida, porque eu treinava uma academia que tinha muitas senhoras. E elas eram meio soft, né? Elas eram elas não queriam levantar peso e tal. E na minha cabeça era uma coisa assim, mas eu sei o que é o melhor para essas velhas. E elas só querem, elas não querem nem suar, porque elas acabaram de ir no cabeleireiro e não pode suar a peruca dela. Então eu ficava puto, que eu falava assim, mas eu sei o que é melhor para ela. Até que esse cara virou para mim e falou assim, viu, mas você perguntou o que ela quer? Putz. E não no sentido de fazer a anamnese inicial. E foi quando eu me toquei, eu falei assim, não adianta a gente saber tudo. No final do dia, se a pessoa veio porque ela só queria, por exemplo, uma companhia durante 1 hora de uma pessoa mais nova que deu uma perspectiva de vida diferente para ela, mas ela não queria levantar muito peso, ela não queria fazer muito esforço, porque não é importante isso para ela só queria a companhia, ela tá errada, a gente tá errado, ou era isso que ela queria, você tá dando exatamente aquilo que ela queria quando você passa a hora inteira conversando com ela. Porque muita gente faz isso, e quando a gente olha de fora, a gente fala assim, aquela personal, ela só dá migué, ela não faz nada no treino, ela não faz a aluna dela treinar. A gente julga o trabalho do personal baseado no que a gente achava que era o que ela tinha que fazer certo. A gente só esqueceu de perguntar o que a cliente queria. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem essa coisa da gente julgar o outro, de olhar numa academia e falar, aquela personal é bosta, que não faz nada, mas, sempre tá com o buco cheio de velhinha. Fala assim, ela faz perfeito o trabalho dela para as clientes que estão procurando ela para fazer aquele tipo de trabalho. Exatamente. E a gente vai entendendo que cada vez mais a estrela da história não tem que ser a gente. Tem que ser sempre a pessoa que está pagando você para fazer as coisas. Olha lá, tem um comentário aqui, coach, isso acontece muito comigo aqui em Brasília. Já falou comigo exatamente isso. Não, que Vinícius. Ele tá falando. Fala, Vinícius, beleza. Tem alguma outra pergunta? Tinha Vai dando autonomia para a aluna, isso é perfeito. Carolina Costa. Carol, boa. Olha aí, E aí, falando hoje, acrescentando, valeu, Thiagão. E aí, Mauricião? Tá, da galera. O Fernando Vinesse também era uma Def Pro. O César, a Def Pro. Técnicas que realmente nós não nos atentamos, Carol. Mas essa parte de técnica que a gente não conhece é a coisa que eu acho que é o mais válida. E sempre foi assim, eu acho que o Thiaguinho tá fazendo agora, que vai ser super válido, se ele voltar pro Brasil ou não, é que aqui a gente tá a coisa demora um pouco para chegar no Brasil, porque tá muito mais rápido, eu acho que cada vez mais a coisa tá funcionando, tá mais acelerado. E aí, Maurício? E aí, Mauricião? A coisa tá cada vez mais acelerado para chegar aí por causa da internet, mas é difícil quebrar o molde. É muito difícil. Eu acho que é difícil quebrar o molde. E esse lance de quebrar o molde, cara, é um lance que é muito bom você falar isso, porque é o seguinte, quando a gente fica muito... Porque assim, pensando aqui, eu não sou mais atleta, eu fui. Um dia tem alguns outros alunos que eram atletas amadores e era um molde, um treino baseado em ciência. Por quê? Porque a gente estava buscando performance. Isso é um ponto. Faz todo sentido.
Mas aí, por exemplo, hoje eu recebi 3 perguntas do mesmo sentido. A pergunta que a gente linkou lá em cima, que era assim, quando eu sei que eu estou treinando demais? Né? Quando eu sei o que eu tenho que fazer, quanto eu tenho que treinar, quanto que tem que ser feito para desenvolver. E aí, hoje eu estou fazendo um programa da Drive, eu estou treinando com o Dom, fazendo coisas completamente diferentes do que eu tenho o hábito de fazer. Inclusive hoje a gente fez cabo, fizemos alguns exercícios de fisiculturismo, de fisiculturismo, monoarticulares e tal. E que não é que nessa fase eles estão fazendo uma coisa mais de fisiculturismo, mas a coisa sempre varia, às vezes tem mais levantamento olímpico, às vezes eles mudam os blocos de acordo com o que eles estão buscando. Minha percepção do que eu tô vendo na Drive, minha percepção do que está acontecendo, tá? Falando do que está acontecendo nesse momento aqui. Eu vejo que dentro dos treinos e das sessões, as variáveis são constantes. Então você treina todas as capacidades sempre. Mas dentro de períodos você tem uma ênfase maior em determinada capacidade. No caso hoje a gente tem uma ênfase maior na capacidade de força. A gente está trabalhando então 2, 3 vezes na semana, padrões X, de pouca e baixa complexidade. Então a gente fez box squat, a gente fez deadlift. Pesado. Supino. Que não fazia pra cima. Não fazia supino. Peitinho de frango. Kettlebell, shoulder press. Então em cima disso a gente começou a trabalhar ênfase dessa capacidade maior na semana, mas sempre variando tudo, sempre colocando todas as capacidades durante a semana. E aí ontem eu estava sentado, porque assim, eu tenho feito as minhas coisas, aquele lance que eu te falei, eu não quero mais performance, mas eu quero manter o meu padrão, né? Então eu estava lá fazendo um tape no dedo, eu ia fazer um pouco de levantamento olímpico, foi quando o Dom chegou. E aí a gente fez só a parte neural, só, entendeu? Os encaixes do movimento, porque hoje seria um treino forte. Então a gente deu uma suada ontem, ativou a neural, botou para rodar e hoje estava inteirão para fazer o treino de força. O que você acha referente ao que o teu corpo está te falando? Você não tem uma competição, você não tem uma data para determinado objetivo. Só que o seu corpo está falando, hoje não dá para empurrar pesado. Meu corpo reclama muito. Acho que a idade bateu de uma maneira que meu corpo ele tem uma tendência a reclamar muito. Sim, o tornozelo, o joelho, o ombro, tornozelo, tudo cabelinho. Você passa dos 40 e o corpo começa a comunicar de uma maneira muito intensa com você. Mas eu acho que eu lance... Passando para eles. Não, assim... é pensar em sono, é tipo, se você não está conseguindo dormir direito, se você não está conseguindo mudar o seu peso, se o nível de estresse, se você está sempre pilhado, tudo isso pode ser overtraining. Tudo isso pode ser overtraining. Caneirinha para... Abraço, Ju. Obrigado mesmo. Sua respiração, coisas referentes que vocês podem nos indicar, sempre com nossos alunos. Tá massa a live. Fer, deixa que eu falo, a gente pode falar disso. Mas essas são as coisas, o que o descanso do cara realmente tem uma aparência de descanso. Se as partes, tipo o sono, perder peso, se essas coisas não estão acontecendo de uma maneira adequada, provavelmente pode ser que você está overtraining. Tipo, se você não consegue mexer seu peso, está treina cada vez mais, mas não muda o peso, não fica, não rende mais, isso tudo é sinal de overtraining. Falta de apetite, insônia. Então são todos sinais. O teu corpo está conversando com você. E assim, não tenho como falar para você faça isso, faça aquilo e determinar que você tem que fazer isso ou fazer aquilo se você não tem condição de fazer. Então o cara, eu tinha preparado uma sessão pro dia, o cara chegou aqui estressado, Nova York, sirene, buzina, trânsito, entendeu? Correria. Aí o cara chega aqui, eu tinha preparado uma sessão para ele com alta intensidade. O que eu tenho que fazer? Tem que botar o cara no chão, controlar o simpático, botar o parasimpático para funcionar. Então assim, o que ele vai fazer? Ele vai respirar. Era o que eu tinha programado? Não. Então assim, como a gente voltou a falar, se a gente for falar performance, uma coisa, se a gente for falar o dia a dia, saúde outra coisa. Então assim, a gente vai voltar a falar sobre periodização. Não, vamos, a gente vai começar a fazer, a gente vai aproveitar a oportunidade de estar fazendo live. Eu tinha dado um break de uns 18 meses que eu estava trabalhando junto com o Dom, e daí eu parei de colocar conteúdo. Eu vou aproveitar que o Thiago está aqui e a gente vai tentar fazer um pouco mais lives e disponibilizar conteúdo para vocês.
eu tô sentando com o Santi, a gente vai começar a fazer uma coisa bacana logo mais, então a gente vai disponibilizar mais conteúdo sobre coisas interessantes que estão acontecendo aqui, mas eu acho que hoje foi só meio que um exemplo pra gente começar a trocar ideia com a galera e tentar criar o hábito da gente juntar mais. Se puder, pessoal, mandem as perguntas num formato que a gente possa trazer para discussão. Mas eu acho que o que a gente faz, a gente meio que lança um tema antes. Pode ser. Porque daí é mais fácil, porque senão fica uma coisa tão aberta que, fica difícil de você direcionar. De pontuar. Então, às vezes a gente troca a ordem das coisas, a gente fala assim, vamos falar sobre, sei lá, emagrecimento. Tá. Daí a gente fala num tema, daí a gente pega as perguntas, porque daí é mais fácil para direcionar mesmo as perguntas dos caras. Com certeza. Ô Fer, você perguntou um negócio de respiração. Cara, dá uma procurada sobre a ideia de PRI, que é Postural, eu vou falar em português, Postural Restauração, né? Restoration Institute. As coisas do PRI. Se você quiser procurar no YouTube, procura o exercício 90-90, que é um exercício de costas no chão, com o pezinho em cima da caixa, assim, que quando eu dei o último curso ano passado lá em Jundiaí, na academia do Skin, a gente trabalhou um pouco essa parte, mas vai dar uma explorada em relação a isso. Mas a ideia muito é reposicionar a caixa torácica, reposicionar a pelve, de um jeito que você está fechando a sua costela, você está fazendo uma retroversão pélvica, meio que você está aproximando a costela da pelve e aprender a respirar naquela posição para tirar a tensão da sua lombar e fazer com que você meio que ative seu abdômen, não de uma maneira como reto abdominal trabalhando, muito mais é uma ação de oblíquo, mas é uma ação muito mais de expiração que o oblíquo tem, para fazer com que você reposicione a caixa torácica para você não trabalhar sempre em extensão. Que na minha história do Brasil eu sempre aprendi que a posição correta era uma posição retinho, peito para cima, e eu vejo a galera treinando no Brasil, todo mundo é assim. E essa posição é uma posição incorreta, é uma posição de extensão. Você está com a coluna em extensão e também não é produtivo. Você tem que aprender a trabalhar em uma posição neutra, onde os breques da extensão, que seria só o trabalho de abdominal, eles estão trabalhando da melhor maneira possível. Então você está fazendo tudo que você faz, todo o peso que você levanta, mas pensando muito mais em trabalhar com os breques, fazendo o trabalho certo dele. Deixa eu piorar isso aí, Fer. O Fer colocou aqui, para quem estiver acompanhando o chat, o Fer escreveu aqui. A gente não está escrevendo, senão a gente perde. Se alguém quiser escrever aí embaixo. Jundiaí, você falou muito disso. Seguiu o plano. É isso aí, brother, man. E aí, Carneirão? E aí, pai? Carneirão, pai. Mas isso aí. Beleza? Você tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que hoje a gente... Era só uma abertura. Tem aula pra dar, mano. Eu vou dar aula agora. Que hora que é? 4h15? Só 4h15. Não, sua aula. 4h15? Minha aula é 4h15. Não, 4h30, acho. Mas de qualquer forma, galera, era só um formato. Eu queria me apresentar, tá? No seu Instagram, né? No meu Instagram, porque eu era péssimo, né? Com mídias sociais. Não, mas não tem jeito, tipo... Eu tenho trabalhado bastante isso. Basicamente, quem tá me instruindo é o Thiago. Não, estamos junto, fazendo junto, porque é importante para todo mundo, né? Estamos fazendo junto, mas assim, eu sempre... Uma coisa que eu coloco sempre nas minhas questões eu tenho que ter alguém para seguir. Eu sempre fui assim, sempre fui doutrinado assim. Então, um dia eu tive o Marcelo me ajudando, né? Tive outras pessoas no caminho, o Maurício, N pessoas, agora tô tendo você, então assim, ele tá me instruindo, o cara tem uma vivência absurda, tá? E assim, aproveitem, gente, porque tá de graça. Tá sendo passado aí, e assim, da mesma forma que a gente passa, mande pra cá, porque assim, tem que virar uma discussão, tem que virar uma coisa produtiva, porque nada impede da gente estar indo pro Brasil levar coisa, entendeu? É um avião, é só ir. Então... E esse caminho foi aberto, tipo, lá atrás. Tipo, a gente, durante 7 anos foi o que eu fiz com a Arte da Força, e uma vez por mês a gente tinha curso. Então, se houver interesse suficiente da galera, é fácil de fazer uma coisa de novo desse molde, mas precisa ver se há o interesse da galera. Então, a gente, tipo, essa interação vai ser uma das coisas que a gente está fazendo aqui
Mas se a galera achar que, tipo, meu, não, tá beleza, já tenho conhecimento suficiente indo pra aí, beleza também, tipo, segue o jogo. Mas a ideia de a gente tentar meio que fechar essa distância entre Nova York e o Brasil, ou os Estados Unidos e o Brasil, e ter esse acesso que a gente tem com os caras que a gente tem aqui, talvez fazer com que essa ponte não seja só nossa com esses caras, mas seja de vocês com esses caras também, onde todo mundo acaba ganhando, pode ser uma coisa que todo mundo se beneficie disso aí. Então, se vocês, vocês puderem compartilhar as coisas que a gente estiver fazendo, se puder gostar, colocar pergunta, tanto no Instagram do Thiaguinho quanto no meu Instagram, tipo, a gente vai estar tentando disponibilizar mais conteúdo para vocês, mas é importante que se vocês puderem ajudar a gente, daí a gente faz a correria valer a pena para todo mundo, beleza? Fechado. Galera, muito obrigado para quem veio aí, para quem ficou, para quem comentou, para quem perguntou. Não existe nada melhor do que uma discussão do que a gente ama fazer, né? Beleza. Então assim, isso aqui é tempo ganhado. Beleza, então. Valeu. Valeu, galera. Galera, Abraço a todo boa mundo semana. aí. Abraço. Falou.